Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Dia de make das famosas aqui no canal e a gente vai se inspirar hoje na maquiagem de uma apresentadora e também atriz que já deu muito o que falar por ter tido um filho alguns anos atrás com Mick Jagger. Eu tô falando de Luciana Gimenez. Gente, olha só essa maquiagem trabalhada num olho esfumadinho de preto com destaque nessa boca vermelho, meio rosada. Eu achei linda porque a gente consegue usar em várias ocasiões. E claro que eu tô mega ansiosa pra poder te ensinar essa maquiagem, então bora deixar o seu joinha nesse vídeo. Se você ainda não é inscrita por aqui, já aproveita para se inscrever, porque além de vários tutoriais de maquiagens, você também confere resenha de produtos, várias dicas e você não pode perder, né? Já ativa o sininho de notificações. Combinado? Então bora começar essa make da Gimenez. E quando eu falei que essa maquiagem, ela tá, sim, perfeita para várias ocasiões, é verdade, viu, gente? Porque assim, quando eu olho para essa maquiagem, vou aplicar o hidratante enquanto a gente vai bater nesse papo. Quando eu olho essa maquiagem da Luciana Gimenez, eu vejo que ela transmite um tipo de maquiagem que a gente consegue usar para várias coisas, tanto para um jantar quanto para uma saída ali para um happy hour com os amigos, que inclusive pode ser uma maquiagem que a gente consegue ali transformar para noite. Porque normalmente a gente faz aquele olho levemente esfumadinho pro marrom, né? Aplica um lip balm para trabalhar. A gente já consegue colocar uma sombra preta, dar aquela mudança e deixar essa make bem prática, que vocês vão ver que esse passo a passo é muito fácil de fazer mesmo, assim, é uma maquiagem muito fácil, desse jeito que eu vou te ensinar hoje. E também, além de você ir para um happy hour, sair pro jantar, também pode ir pra balada, né? Então é uma maquiagem muito legal para você ir para vários eventos. Hidratante aplicado, agora a gente vai pra base. Depositar assim mais no centro do rosto. Já disse aqui algumas vezes, vocês sabem, que eu prefiro uma pele mais leve. Essa make pra Luciana, por mais que a gente tá conseguindo ver um tom ali de batom mais forte, também um olho meio esfumado de preto, a gente consegue perceber que a pele não tá carregada. E é isso que eu tenho gostado bastante nessa make da Luciana Gimenez. Gente, tô aplicando na base, e aí, ó, batidinhas, esse pincel que eu tô usando é um pincel Kabuki. Eu nem falei pra vocês a base que eu apliquei, né? É porque assim, quem já tá ligado aqui no canal, já deve ter percebido que é uma base que inclusive tem uma resenha completaça, que eu postei aqui outro dia, e é a base da Nina Secrets by Eudora. A cor que eu tô usando hoje é a 30. Para você que não teve oportunidade de ver ainda essa resenha, vou deixar na descrição do vídeo. Gosto bastante dessa base porque ela dá um efeito bonito na pele, sabe? Ao mesmo tempo que você dá essa cobertura, fica um efeito glow mais equilibrado, não fica aquela coisa muito exagerada. O efeito dessa base, na verdade o nome já diz que é Hydra Glow, né? Então a gente vai ter naturalmente esse efeito. Só que pra mim é um efeito que fica confortável, por dois motivos. Primeiro, que é uma base que não fica pegajosa, já já ela vai secar aqui. E assim, é uma base que eu gosto muito do efeito, sabe? E hoje eu usei a 30, mas a 45, dependendo da tonalidade que tá a pele, fica bacana também. Inclusive eu trouxe esses dois tipos na resenha pra vocês, né? E olha só, base aplicada, agora a gente vai pra um corretivo. E o corretivo que eu vou usar hoje, vocês sabem que eu gosto muito de dar essa combinada entre marcas ali na aplicação de maquiagem. Às vezes eu sigo certinho, tudo bonitinho ali da mesma marca, às vezes não, e hoje eu vou dar uma mexida nisso. Já falei dele também da base aqui no canal, e eu vou concentrar a aplicação aqui no canto interno dos olhos, vou aplicar no cantinho interno também, e é um corretivo que eu não vou fixar com a esponjinha. Por quê? Ele é mega fino, então tende até, inclusive, a não marcar linhas de expressões, que eu tenho gostado bastante. Então, quando a gente tem um corretivo muito fininho assim, eu não vou fixar ele com a esponjinha. Vou usar um pincel bem fofinho, desses que a gente aplica sombra, para poder aderir melhor à pele. Porque quando a gente usa uma esponjinha com um produto muito fino, ele vai sumir na pele. Então, é legal você prestar atenção nisso antes de você ver aí que teu corretivo não tá dando certo pra sua pele, viu? Olha só, ele fixa bem na pele, ó, já tá até aplicado aqui. Inclusive, eu vejo que muita gente tem dificuldade com essa coisa de corretivo, né? Aplicação, qual tipo, tudo mais. Se você tem essa dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim aqui embaixo, que daí já me diz se você realmente gostaria de assistir um conteúdo desse tipo. Ó, o corretivo aplicado, bem certinho aqui, ó. Olha só, gente, como dá uma diferença, né? Fazer uma pele. Se por acaso eu botasse aqui a foto do antes e do depois, vocês iam ver que parece aqui que já é outra pessoa, né? Mas é o que eu falo, a gente ter uma escolha legal de produtos, saber o que vai se adequar ao tipo de pele, é uma das coisas que faz toda a diferença na maquiagem. Agora a gente vai aplicar o pó, e nessa região abaixo dos olhos, eu vou usar inclusive o mesmo pincel que eu usei para poder aplicar o corretivo. E eu venho com batidinhas bem de leve, tá? Depositando esse pó. O corretivo, como eu falei, que a gente aplicou hoje, é bem fininho. Então, é legal você vir assim, ó, com sutileza, para você não retirá-lo, sabe? Que às vezes a gente peca nessa coisa de botar um pouco de peso a mais na mão, principalmente porque o corretivo é fino, e aí não fica um efeito bacana. Então é legal a gente se atentar nisso também. Aplicado o pó nessa região aqui, eu vou fazer o seguinte, vou pegar um pincel maior para poder aplicar esse pó no restante
do rosto. Percebam que eu tô aplicando uma camada fina também, porque essa make da Jimenez não tá com a pele, com aquele efeito mega glow. Pode ser também por conta do ângulo que foi tirada a foto. Eu consigo perceber que é uma pele que não tá com aquele super contorno, aquele monte de coisa, mas que ao mesmo tempo não tem muito brilho. E aí, gente, ó, base aplicada. E a gente vai pros olhos. Só que antes disso, eu vou pegar mais pó pelo seguinte. Como a gente vai trabalhar com um tom mais escuro de sombra, é legal a gente fazer uma caminha de pó embaixo dos olhos, para poder proteger a pele. Então, o ideal é que a gente faça essa caminha, porque caso caia aqui um pouquinho de sombra preta, né, não vá manchar a pele. Para fazer esse olho, vou usar essa palete aqui, 24 cores da Oceane, que inclusive tem resenha de todas essas cores num vídeo que eu mostro aqui no canal. Vou começar com esse tom de marrom e eu vou aplicar por toda a pálpebra, movimentos circulares. Inclusive, vou até subir um pouquinho aqui, ó, para a pálpebra fixa. Na verdade, até o encontro do côncavo, que seria essa junção aqui, ó, tá vendo onde o pincel consegue afundar? Porque como minha pálpebra é gordinha, a gente não consegue ver logo de cara esse côncavo, né? Quem tem um olho mais profundo consegue facilmente ver até onde vai a sombra. Como esse meu pincel, ele é 2 em 1, eu vou continuar usando ele, só que desse lado, ó, que ele é menor e achatado. Agora eu venho com a sombra preta, vou depositar da raiz dos cílios com batidinhas para o canto externo. Quanto mais rente aos cílios você conseguir aplicar, melhor vai ser o acabamento. Então presta atenção nessa parte quando você estiver aplicando. Agora com o pincel fofinho que eu apliquei a outra sombra, eu vou esfumar a sombra preta. Venho com movimentos circulares por toda a pálpebra. Vamos trazer essa sombra para cima, vem trazendo, trazendo. Você pode até pegar um pouquinho mais de sombra preta, mas assim, uma encostadinha do pincel, batidinha para dar uma aplicada, depois movimentos circulares para esfumar. E com esse mesmo pincel que a gente está usando, venho com esse tom de marrom e vou aplicar acima do preto que foi esfumado. Como a gente tinha aplicado um tom mais claro de marrom embaixo, é justamente para dar esse efeito, para não ficar muito escuro, tá? Porque na make da Jimenez não tá aquele olho bem fechadão, né? A gente consegue ver um tom de preto, só que um pouco mais claro. Porque já aconteceu de você, por exemplo, querer um olho escuro, só que não tão escuro? Então esse tipo de aplicação ajuda a gente ficar no meio termo, porque daí não fica um tom de olho preto extremamente, mas também não fica aquele tom de marrom muito mais claro, sabe? Agora lápis preto, nós vamos aplicar não somente em cima da linha d'água, como também na parte externa. Ó, você vai contornando toda a parte aqui em cima dos cílios. Com um pincel de precisão, ou conhecido também como ponta de lápis, a gente pega a sombra preta e um pinguinho do marrom, olha só essa misturinha, hein? E a gente vem com movimentos de vai e vem em cima desse lápis aplicado. E olha como tá ficando legal. A gente volta com o pincel que aplicou o pó, olha pra cima, ó, pra retirar todo esse excesso que você tinha deixado aí pra servir de cama pra sombra que a gente aplicou. Agora a sobrancelha, é sempre bom dar uma ajeitada aí com a sombra ou com o lápis, se você preferir, cada um gosta de uma coisa. E até mesmo pastinha de sobrancelha, né? O importante é você ajeitá-las e não esquecer, entendeu? Porque senão não vai ficar bacana. E aí depois feito isso, eu venho penteando as sobrancelhas. A proposta da make que a gente vai fazer hoje não requer muito exagero de blush aplicado, contorno também a gente não tem nessa make, então por isso que eu falei pra você que era tranquila. Por quê? Vocês viram que eu usei ali 3 tons de marrons, mas que poderiam ter facilmente sido 2, para poder fazer esse olho de uma maneira de aplicação esfumadinho ali, com movimentos de bolinhas circulares, para poder dar certo. Então, basicamente, a gente fez uma pele rapidinha e um olho. Então, agora a gente vai aplicar o blush, só que de uma maneira mais sutil, só para dar uma leve corada. Então, vem aqui com batidinhas para as maçãs em direção à lateral do rosto. Olha só, gente, de longe, a diferença que já dá desse lado que tá chapado, que não tem nada, para esse daqui. Então, dosa bem na hora de aplicar, pouco blush mesmo, porque senão vai perder esse efeito de pele que a gente quer. Tá vendo que é um tom de blush? Tem essa pegada meio rosadinha, só que não muito carregada, né? A gente vai aplicar o rímel. Esse rímel que eu tô usando, ele é da Vult. Logo no início, quando eu abri esse rímel, ali de primeira vez, ele era muito aquoso. O rímel tem uma história ali de amor e ódio, com certeza, com qualquer rímel, né? Normalmente. Porque a gente começa a gostar dele ali depois de algumas aplicadas. Porque conforme a gente vai usando, a máscara vai pegando essa coisa do ar e ela vai ficando um pouco mais densa, né? Mais consistente. E o engraçado é que quando a gente tá, tipo, amando o rímel, né? É o momento que ele chega no final.
E eu dei uma olhada nas cores de batons que eu tenho aqui, mas eu acho que eu não tenho, pelo jeito, um tom de batom exato do que a Jimene está usando. Então eu vou mostrar pra vocês que dá real pra gente fazer misturinhas. E é uma coisa assim que eu gosto muito, né, gente? Tanto é que vira e mexe quando eu saio assim maquiado, o pessoal fala, nossa, mas que batom lindo, adorei. Eu falo, ai, gente, mistura. Às vezes eu misturo até 3 tons de batons. A única coisa que você precisa ficar ligada é na textura do batom que você vai usar. Porque, por exemplo, você combinar um batom mate com cremoso, nem sempre dá certo, entendeu? O da Natura Faces vai ser a cor cereja e da Vult, cor número 7. Então, primeiro, eu vou começar aplicando um tom mais escuro, que é mais fácil a gente chegar no tom que ela tá usando. E eu, particularmente, acho esse tom lindíssimo. Ele sozinho é maravilhoso, né? Mas como a gente tá seguindo a referência, né? Vambora. Peguei um pedaço de papel, tirei o excesso. Então, agora a gente tem, de fato, esse tom de batom puxado para avermelhado. E agora, quando eu aplicar o rosa, vai ficar esse tom de vermelho próximo do que ela tá usando. Gente, olha só, a maquiagem inspirada na make da Luciana Gimenez. Então a gente fez esse olhar assim, um pouco de preto, levemente pro marrom, um blush com um rosado sutil e esse batom que foi ali a cereja do bolo, literalmente, que foi a misturinha que a gente fez e no final deu super certo, né? Então fica de dica aí pra você, caso você não tenha um batom, tá a fim de passar aquele, tá meio na dúvida, mistura os dois, só se atenta na questão da textura que eu falei, que aí você vai acabar fazendo até um tom de batom exclusivo, só seu. Eu espero muito que você tenha gostado dessa make de hoje e eu te agradeço tanto por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, já aproveita, compartilha com a sua amiga para ela também aprender a fazer essa maquiagem. Não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal, que assim, além de ser mega importante para mim, você aprende várias coisas que eu solto aqui no canal praticamente todos os dias. E a gente se vê muito em breve. Sabe quando? No próximo vídeo. Beijo, até a próxima. Tchau!